Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos ver mais duas classes de palavras, né? A preposição e a conjunção. Então vamos lá, isso é facinho, tá, gente? Então, assim, tanto as preposições como as conjunções, elas são usadas como conectores de palavras ou de orações, tá? Então, só, preposição. Preposição, de acordo com o ponto de vista mórfico, né, da estrutura dela, elas são invariáveis. Sintático, elas estabelecem relação entre palavras do enunciado e, no sentido semântico, elas têm duas características, vazias de sentido, tá? Então, assim, vai ser só uma imposição do termo regente. Então, quer dizer, regência verbal, né? Se o verbo é transitivo indireto, ele pede um complemento com preposição. Regência nominal, né? Tem alguns nomes, por exemplo, o substantivo necessidade, quem tem necessidade de. Então, pede essa regência. Então, ela só funciona como realmente um conector sem nenhum sentido, tá? Então, ó, suas decisões dependem de você, porque quem depende de alguma coisa ou de alguém, tá? E por aí vai. Agora, elas têm, algumas das preposições têm sentido próprio, que são os casos, por exemplo, de sem e com, né? A gente muda o sentido da oração dependendo dessas preposições. Olha, o jogo foi disputado sem violência, o jogo foi disputado com violência. Então, assim, eu mudo completamente o sentido usando essas preposições. Não são só elas, tá? A gente tem várias preposições na língua portuguesa. Olha, aqui tem, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, né? Mas assim, tem a combinação pelo, pela, pelos, pelas e por, né? Sem um artigo, né? No português contemporâneo, né? Então, não tem polo, né? Antigamente tinha polo, pola, hoje em dia não tem mais. E temos sem, sob, sobre, atrás, tá? Bom, aí a gente pode combinar, né? As preposições com artigo, com pronome ou com advérbio, ó. De mais o, artigo do. Preposição de mais artigo o, do. Preposição em mais pronome ele, nele. Preposição de mais advérbio aqui, daqui. E por aí vai. A conjunção. Conjunção também são invariáveis, tá? Elas estabelecem relação entre orações do período, tá? Ou mesmo entre unidades maiores do texto. Então, de repente, um parágrafo grandão, você vai ter lá algumas conjunções para não se perderem nas ideias, tá? Agora, com relação ao ponto de vista semântico, quer dizer, de significado, criam relações de sentido entre as orações interligadas. Causa, consequência, condição, finalidade, adição, alternância, conclusão, etc. E a gente vai estudar isso ano que vem nas orações coordenadas e subordinadas, que dependem exclusivamente do sentido que a conjunção dá a elas, tá bom? Então, olha só, vai haver comemoração se o nosso time ganhar o campeonato. Então, esse se, ele vai me dar uma condição para haver a comemoração. Vai haver comemoração quando o nosso time ganhar o campeonato. Então, esse quando, essa conjunção, vai me dar uma ideia do momento, né? O tempo que vai acontecer a comemoração, né? Então, olha só. É possível uma conjunção ligar palavras entre si. Quando isso acontece, a conjunção necessariamente liga palavras ou expressões com a mesma função. Então, ó, a ginástica e o atletismo podem dar medalhas para o Brasil na próxima Olimpíada. Então, ó, ginástica e atletismo. Ginástica, substantivo, atletismo, substantivo, a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, adiciona informação, tá bom? Então é isso, gente. Façam agora os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Um beijo.